Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, na nossa série de lives que a gente vem trabalhando desde o ano passado, oferecendo aos nossos parceiros, aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, várias conversas, várias oportunidades para que a gente possa refletir, principalmente nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, que é um momento bem difícil, mas ao mesmo tempo um momento que a gente tenta trazer para vocês ideias, conexões profissionais e tudo mais. Ao longo desse período aí, 1 ano e meio, eu já fiz quase 80 lives, trazendo vários profissionais, inclusive a Alessandra que entrou aqui agora. Olá, Alessandra, tudo bem? Falando sobre vários temas. E hoje, em especial, eu me permitia fazer uma live para falar um pouco sobre comunicação interna, que é um pouco da minha praia, é um pouco da praia da Novembro 4, que é justamente oferecer aos colaboradores, oferecer às empresas, à área de recursos humanos, como é que a gente pode melhorar a comunicação interna das suas empresas. Esse é o nosso olhar e essa é a nossa reflexão de hoje, né? Então eu me permito dar uma pausa hoje especificamente para falar dessas conversas com os nossos parceiros. A gente vai continuar fazendo isso em outro momento para falar exatamente sobre comunicação interna, que a gente chama aí de como é que a gente pode potencializar a comunicação interna da sua empresa, tá bom? Então hoje é sozinho aqui, não vou convidar ninguém, então eu vou aqui, inclusive, confesso que eu tô um pouco nervoso, porque a gente sempre chama alguém, e hoje, falando sozinho, vai ser um bom desafio. Olá, Luísa, boa noite, tudo bem? Leia, oi Leia, boa noite, tudo bem com você? Meu amigo Rodilha, tudo bem? Boa noite. Marcos Anjo, meu amigo Marquinhos, tudo bem? Boa noite, obrigado aqui pela presença. Alessandra, Luiz Morrone, tudo bem, Morrone, como é que você está? Enfim, a gente vai conversando aqui, vamos falando com o pessoal, com as ideias. Se vocês sugerem perguntas, questões aqui, por favor, podem colocar. Na medida do possível eu vou responder. Então, lembrando que hoje é uma conversa sobre comunicação interna, um pouco da minha experiência ao longo desses anos todos, um pouco da experiência ao longo dessas lives, que a gente teve a possibilidade de criar e de fazer vários materiais, várias mensagens para vocês, tá bom? Então eu queria iniciar dizendo o seguinte: eu sou Fábio de Renzo, esse ano eu completo 50 anos de idade, né? Não parece, mas estou completando 50 anos de idade, filho do seu Gino, da dona Augusta, pai do João Emílio e marido da Paula Coutinho. Essa é a minha história, sou de Santo André, né, do ABC Paulista, hoje moro em São Bernardo, mas sou muito forte aqui do ABC Paulista. Então eu começo a minha história, sou formado em publicidade e propaganda na Metodista de São Bernardo do Campo. Tive a possibilidade de fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas, foi muito importante no RH, e depois um MBA em comunicação interna, que também é bem interessante essa visão. Então eu tenho um pouco desse mesclado entre comunicação e recursos humanos. Exatamente, Marcos, um corpinho de 49,8,9. Tive a possibilidade de trabalhar em várias empresas especiais, comecei trabalhando lá na Ciamar, uma empresa de vídeo de treinamento, né, que o pessoal conhece. Depois eu tive a grande oportunidade de trabalhar na Ford, tem vários colegas aqui da Ford, trabalhei por 10 anos lá na área de RH, comunicação interna, basicamente, treinamento, desenvolvimento, enfim, tive várias experiências muito legais, foi um aprendizado muito especial. Tive uma passagem por 5 anos na Açúcar Guarani, 5 anos na Peugeot Citroën, que foi uma experiência muito especial também, uma montadora, no começo lá da fábrica, né, que eles estavam iniciando o processo da fábrica, foi muito legal. Tive uma passagem seguida na Açúcar Guarani, uma passagem rápida, porque naquela época eu recebi uma proposta muito interessante para trabalhar na TAM, aviação aérea, para ser gerente de comunicação interna e endomarketing. E lá fiquei por 2 anos e meio. Quando houve a fusão com a Latam, enfim, todas aquelas questões que a gente sabe, eu saí. E em 2013 eu monto a Novembro 4, que é uma agência de comunicação interna. E até as pessoas às vezes me perguntam, Novembro 4 vem da data do meu casamento, quando eu casei com a Paula Coutinho, que acabou de entrar aqui agora. A gente casou no dia 4 de novembro, então a agência virou como Novembro 4. Então essa é um pouco da minha história pessoal e um pouco dessa conversa toda que a gente tem aí de oportunidades, né? E falando de comunicação interna, que é o nosso papel, o nosso desafio, é importante lembrar que às vezes até as pessoas perguntam um pouco sobre isso, né? Comunicação interna, comunicação interna inclusive tem alguns termos, o pessoal chama de comunicação corporativa, de endomarketing, comunicação estratégica, comunicação com os funcionários. A questão é,
a comunicação não necessariamente como um nome, mas como um conceito de eu informar os meus funcionários, os meus públicos internos, que pode ser os funcionários, eventualmente pode ser um colaborador, pode ser um terceiro, pode até ser um familiar, que isso acontece às vezes também. O conceito é comunicação interna como uma ação para informar os meus públicos internos, mesmo que essa informação, como está acontecendo agora, seja uma informação externa, né? Ou as pessoas estão fora do seu ambiente profissional. Então, esse é o conceito da comunicação como base. Objetivo, uma ferramenta, um pacote de ações, de ideias, para que eu possa informar, dar clareza para os meus funcionários ou para as minhas equipes, tá bom? Isso é comunicação interna, que a gente faz de uma maneira bem simplista. Quando eu olho para endomarketing tem um olhar um pouco mais estratégico no sentido, trazendo inclusive ferramentas do marketing, né? Endomarketing, né? Olhando para o marketing interno, trazendo ferramentas com ações, lançamento de produtos, uma ação promocional, uma ação, por exemplo, de uma nova marca, um novo benefício para o funcionário. Então é trazer um olhar um pouco, ações de endomarketing, ações de marketing para os funcionários, ações motivacionais, de engajamento, esse tipo de coisa. Então tem essa pequena questão, que inclusive os dois, de uma certa forma, os dois se completam. Então eu tenho um olhar de comunicação, que é o olhar, digamos, mais da informação, um olhar mais da organização das notícias, e endomarketing como um olhar um pouco mais de estratégias, como é que a gente faz essas estratégias de marketing para o seu pessoal, tá? Então isso é muito interessante como comunicação interna e endomarketing, né, que a gente fala. Eu queria falar um pouco, a minha chamada dessa semana, enfim, foi falar um pouco sobre essa questão dos pilares da comunicação interna, né? O que é isso? É claro que aqui é um estudo ao longo desses anos todos trabalhando nessas empresas, né? Como eu falei, ao longo de 8 anos trabalhando como Novembro 4. Então a gente vem estudando um pouco essas características, estudando as empresas. Como Novembro 4, a gente já teve a possibilidade de fazer vários trabalhos, por exemplo, na TAM, aviação executiva, na Sankook, que é uma empresa do Espírito Santo, na Volvo Carros, que fica em São Paulo. São empresas que a gente já atende elas nesse conceito de comunicação interna, nesse conceito de apoiar as áreas de RH, tá? Isso já digamos assim, já com o conceito de Novembro 4. Então, trazendo, por exemplo, na Croton, no Grupo Eco Rodovias. Então, são várias empresas que a gente já trabalhou fazendo projetos nesse sentido. E ao longo desses anos, a gente foi criando alguns conceitos, né? O estudo, a equipe, enfim, as pessoas. Como é que a gente melhora a comunicação? Quais são os pilares? Quais são as características para você melhorar uma comunicação interna? Né? É um pouco desse olhar. E eu vou falar um pouco sobre isso agora, mas eu queria também fazer um adendo muito importante, que ao longo desse estudo, do aprendizado, das lives que eu fui fazendo, eu fui entendendo mais do que nunca que comunicação interna tem muito a ver com a cultura organizacional, com a cultura da sua empresa. Não necessariamente com a nova cultura, mas com a cultura da sua empresa. Como é que você conecta a sua empresa, ou quais são as características que a sua empresa tem, as características culturais, de tradição, que a gente vai falar um pouco sobre isso, como é que conecta isso à comunicação. Então eu queria fazer uma menção aqui muito especial, André Bento, da Atma, que é meu parceiro, um profissional super exemplar, super criativo, super inteligente, que a gente faz essa conexão entre comunicação e cultura organizacional. Então, vocês vão ver aqui que a comunicação por si só, ela tem, obviamente, várias ferramentas, várias questões importantes, mas ela traz um olhar de sustentabilidade através da cultura organizacional. Se você entender melhor a cultura da sua empresa, se você olhar essas características, a chance de ter sucesso é muito maior, tá bom? Então a gente fala um pouco sobre essa questão dos 10 pilares da comunicação. Eu só queria aqui fazer uma pausa rapidinho, que entrou muita gente aqui, muito legal, muito obrigado todo mundo entrando aqui, muita gente que eu conheço aqui, que eu tô vendo, inclusive a Alessandra fez uma pergunta, qual é o maior desafio da comunicação interna na sua visão? Alessandra, a gente fala um pouco sobre isso, mas basicamente é trazer clareza para os funcionários. É criar conceitos, é criar ideias, é ter o apoio da liderança para ter uma comunicação mais efetiva. O grande desafio é uma comunicação que gere valor para as pessoas, que gere valor para a organização, que o chefe, que o líder, enfim, que o RH entenda a comunicação como um valor agregado, como um valor que melhora o ambiente de trabalho das pessoas. Eu vou fazer uma confidência aqui, quando eu fui fazer uma entrevista para ser contratado na TAM,
gerente de comunicação, fiz a entrevista, enfim, passei por vários processos e no final o cara que virou meu chefe falou assim, por que tem que ter comunicação, né? Eu disse isso para ele, ó, e é isso que eu acredito até hoje. Tem muitas empresas que não têm área de comunicação e funcionam bem. Até se viram, dão um jeito e funcionam bem. As empresas que têm área de comunicação, que têm esse olhar para a comunicação, funcionam melhor, porque gera um ambiente melhor, um ambiente de colaboração com as suas equipes, um ambiente de reforço da cultura, da organização, entende? Então, a área de comunicação, o grande desafio, Alessandra, é isso, é trazer um valor agregado para as pessoas, para os colaboradores. E aí as ações tem um monte, e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Obrigado aqui pelo seu comentário, obrigado novamente aqui, o pessoal está entrando. Olá, Renato, meu amigo Renato, tudo bem? Loyola, Luiz Costa, tudo bem? Obrigado, pessoal. Então, como eu disse, esses 10 pilares, eles tiveram um avanço, a gente foi pensando, fazendo essa conexão com a cultura organizacional, fazendo essa transição e ao mesmo tempo essa conexão de olhar a comunicação com esse conceito da cultura organizacional. Mas vamos lá, vamos falar um pouco dos 10 pilares e falar um pouco de alguns exemplos aqui. E não necessariamente que esses pilares precisam ser seguidos nessa ordem, né? Porque às vezes pode acontecer ao mesmo tempo, às vezes algum pilar você tem mais organizado na sua empresa, algum pilar precisa de uma outra área, mas vamos olhar como conceito. Agora, tem um pilar que eu acho que é o principal para começar a conversa, eu até fiz aqui umas fichinhas, chama alinhamento. Esse é o primeiro pilar para você entender como é que funciona a comunicação interna da sua empresa. O que quer dizer com alinhamento? Você precisa entender, você como profissional de comunicação, como profissional de RH, o tipo de alinhamento da sua narrativa, das suas ações, do seu jeito de trabalhar com a empresa. O jeito da empresa, o jeito dos líderes trabalharem. Então assim, como é que a gente faz essa conexão? Como é que eu entendo? Se a gente trabalha, e às vezes acontece, e eu vou contar muitas experiências que eu tive como profissional nas empresas, ou mesmo prestando serviço, às vezes a gente faz uma comunicação muito bem feita, mas desalinhada com a organização, ou desalinhada com o momento da organização. Então o primeiro olhar para você ter uma comunicação interna efetiva, eficaz, é estar alinhada com a sua empresa, com os conceitos. E principalmente, e aí vai uma primeira palavra-chave, e talvez a mais importante dessa live toda, que é você está alinhado com a liderança da sua empresa. Quem comunica, quem engaja, quem motiva, quem leva os seus colaboradores para algum movimento dentro dela, para cima ou para baixo, são os seus líderes. São esses líderes que apoiam as ações, que fazem as ações de comunicação. Eu diria que ao longo dos anos, e principalmente desses últimos anos, eu fui entendendo, fui trabalhando, que quanto mais você apoia a liderança no processo de comunicação, você é muito mais efetivo com a ação, entende? Quanto mais você como comunicador, como RH, entende que o seu líder, qualquer área, ele é o emissor da comunicação, mais efetiva é a sua comunicação. Quanto mais você gasta energia, ideias para trabalhar com o seu líder para comunicar, mais você torna isso eficaz. Isso não quer dizer que o líder vai escrever o texto, vai fazer o comunicado, não é isso. O líder vai comunicar suas equipes, vai trabalhar com as suas equipes, vai ter uma linguagem com as suas equipes e você, enquanto comunicação interna, vai apoiá-lo, vai instrumentalizá-lo, ok? Então, acho que esse é o ponto mais importante dessa conversa, é entender que o líder, ele é o principal agente de comunicação da sua empresa. E líder, não necessariamente o chefe, o diretor, o presidente, claro que eles também, mas líderes das organizações, supervisores, operadores, pessoas que são influentes, esses caras são fundamentais, essas pessoas são fundamentais na sua organização. Então, ter esse alinhamento da comunicação com a empresa é o primeiro passo, é o primeiro olhar, assim, primeira fotografia que você precisa fazer da sua empresa. A minha comunicação está alinhada com as diretrizes da empresa? Então, esse é o primeiro olhar para você pensar nesse sentido. De novo, se alguém quiser fazer pergunta aqui, amiga Eliane Trinca, minha amiga do coração, tudo bem, Eliane Trinca? Grande beijo. Vi que você tomou vacina, isso é muito bom. Walter Caruso, meu amigo também, tomou vacina, parabéns. Simone Reiko, tudo bem também. O segundo ponto, eu digo que é ambiente. O que eu entendo como ambiente? Existe uma questão muito importante dentro das organizações, que é entender qual é o tamanho da sua área de comunicação. Como é que essa área de comunicação ela se conecta com a empresa. Aqui eu estou falando mais da operação.
É uma área que ela é uma área de atividade, ela é operacional, ela é uma área que ela tem verba ou ela não tem verba, é uma área que ela pode contratar serviços externos, entende? É entender o ambiente da sua empresa versus a questão da comunicação. E aqui vai um ponto importante. Entender na sua área, para quem você responde, para quem a área de comunicação está atrelada. Normalmente, nas organizações, isso não é uma regra, mas normalmente ela está atrelada a RH, recursos humanos. Algumas estão atreladas a marketing, algumas estão atreladas à imprensa, algumas estão atreladas ao presidente da empresa. Isso que eu chamo de ambiente, é entender dentro da sua organização como é que a comunicação está, digamos assim, ancorada. Isso faz toda a diferença. Parece uma coisa simples, mas faz toda a diferença. Se ela é um RH se ela é uma área que está ligada mais ao RH, normalmente ela traz informações mais voltadas aos colaboradores, traz mais a questão de benefícios, a questão de regras. Mas também, em contrapartida, às vezes ela fica um pouco burocrática, porque tem os olhares que o RH precisa olhar mesmo. Quando ela está para marketing, ela tem um olhar muito mais visual, com um impacto muito bacana, com campanhas muito bem feitas, mas às vezes desconectada dos colaboradores, às vezes um pouco distante, porque o cara do RH, o cara do marketing, normalmente ele tem uma série de outras atividades para entregar, e a comunicação interna faz parte e às vezes não é prioridade. Então também tem que um pouco olhar com isso. E quando ela está debaixo da imprensa, ela tem uma agilidade bacana. Normalmente os textos são bem feitos, porque o cara da imprensa tem isso, é o know-how dele, mas às vezes tem uma questão também da prioridade. Então, assim, eu diria, eu ia responder exatamente isso, Alessandra, qual a melhor área? A melhor área, se possível, fosse direto com o presidente. Seria, assim, bacana para você entender. Eu diria assim, se tivesse uma área, digamos assim, com uma sua própria responsabilidade. Mas sabendo que tem todas essas dificuldades, dentro dessas áreas que eu falei, acho que o RH é um olhar um pouco mais próximo, porque o RH tem essa sensibilidade de entender os funcionários, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, dessa história do home office. Se a gente não tem um RH muito próximo da gente, e a RH como comunicação, a gente corre o risco de fazer muitas campanhas desconectadas com os funcionários. Então, eu pessoalmente gosto muito do RH, faço essa vírgula em relação, às vezes, ao tempo que o RH demora para aprovar, demora para fazer uma campanha, porque tem todas umas questões que são importantes. O André Pinto entrou aqui, sabe disso, a Liane Trinca sabe disso, mas é importante entender isso. Então, se eu pudesse apostar uma ficha, seria no RH, tá? Tivesse para colocar. O terceiro pilar chama assuntos. Olha só, o que é assuntos que a gente poderia traduzir em conteúdo? Né? O que traduzir em conteúdo. Há uma máxima dentro da comunicação interna do RH que quando a gente comunica, quando a gente informa o funcionário, todo mundo precisa saber de tudo. Então, assim, você faz uma campanha, faz um comunicado, vai perguntar para o cara e o cara não sabe o que está acontecendo. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, principalmente nesse momento, eu vou falar um pouco sobre isso também, que não necessariamente todos os assuntos que você publica, eles são de interesse daquele funcionário. Se for um assunto técnico, se for uma ação da empresa tecnicamente, uma nova forma de trabalho, um horário, enfim, uma questão que tem a ver com o trabalho dele diretamente, ok. A gente tem que ter essa preocupação sim de comunicar às pessoas. Mas às vezes é uma comunicação um pouco solta, uma comunicação que é aberta, uma campanha da vacinação da gripe. Isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente precisa pensar em assuntos, em temas que são relevantes para a empresa, mas também são relevantes aos funcionários. Então acho que esse é um grande cuidado que a gente precisa ter hoje, principalmente hoje, nessa overdose de informação, overdose de notícias, overdose de comunicados, de e-mails. A gente precisa tomar um pouco de cuidado. Às vezes menos é mais, às vezes segurar um pouco a onda é mais. Então o que a gente precisa fazer? Qual o tipo de assunto? Qual o tipo de assunto que agrega para a empresa, mas agrega para o funcionário? Esse assunto é importante? Ele necessariamente precisa ser comunicado? Esse é um tema que a gente tem uma necessidade 100% de comunicar aos funcionários? Sim, ok, vamos comunicar, vamos encontrar ferramentas. Mas se não for assim, é importante a gente entender, de novo, nem todo mundo que trabalha na sua empresa, porque trabalha na sua empresa, tem que saber todas as informações da empresa. A gente tem que ter, eu vou falar o próximo item, talvez canais que permitam que ele navegue naquela informação, que ele busque aquela informação. Isso sim é importante.
mas esse excesso de e-mails, excesso de WhatsApp, excesso de informação, de lives e tal, tem hora que dá uma cansada no funcionário. Então é importante a gente trabalhar em relação a isso. Temas, pensa com você, na sua empresa, quais são os temas que são relevantes para a sua empresa e para suas pessoas, para os seus funcionários. Eles também estão cansados de informação. O quarto item é aderência. O que é aderência? São os meios de comunicação, basicamente isso. Normalmente a gente tem um olhar muito para as ferramentas online, né? Porque é mais fácil, porque tem, às vezes, por quadro de aviso, mas a gente precisa ter um olhar se os meios que nós temos hoje são meios de verdade que estão aderentes ao meu público. E aí tem uma outra questão que eu acho muito importante no papel do comunicador interno, e cada vez mais, e agora mais do que nunca, ele precisa conhecer o seu público. Esse é o ponto fundamental. Eu preciso entender o meu público, eu preciso entender as características desse público, o perfil desse público, como é que ele lida no dia a dia, como é que essa questão, como é que eles estão no home office. Então, quando eu falo aderência, aqui você tem a intranet, por exemplo, que é uma ferramenta muito boa, você tem o WhatsApp, que é muito bom, você tem nas empresas que estão trabalhando fisicamente ainda, você tem lá o mural eletrônico, você tem lá os quadros de aviso, você tem as ferramentas, você tem as reuniões, mas vejam, eu preciso entender o meu público. De novo, por mim, já fizemos campanhas que nós esquecemos do público do terceiro turno, que trabalha à noite. Às vezes você esquece do empregado que está afastado, às vezes você esquece do empregado que está de férias, às vezes você esquece de uma parcela muito importante, que são os terceiros, né? Alguns comunicados é importante que o terceiro saiba. Então, entender a comunicação interna, entender qual a aderência, é basicamente entender quais são os meios que combinam com a sua empresa. Fábio, existe o melhor meio de comunicação para específico? Não, eu preciso entender a minha empresa. É óbvio que quando a gente fala de portal, intranet, TV corporativa, WhatsApp, essas ferramentas elas estão aí muito fáceis e muito disponíveis. É ótimo, é bom que essas ferramentas nos ajudam. Agora eu preciso entender as características do meu público. Eu preciso entender como o meu público age. Quem trabalha em fábrica sabe que tem uma característica diferente em relação ao meio de comunicação, tá? Em relação a que tipo de comunicação e como é que eu trabalho com eles. Eu fiz uma live semana passada com uma pessoa que é gerente de comunicação, de call center, e o call center é parecido com todos eles, né? Parecido inclusive com lá na TAM, com o pessoal de aeroportos. Ele não tem acesso ao computador no momento de trabalho dele, assim, computador, ele só tá uma tela basicamente que é o portal de trabalho dele. Ele não está conectado toda hora, ele não tem WhatsApp. Inclusive em alguns lugares, ele nem pode entrar com o celular, né? É interessante a gente entender essa ferramenta e esse formato de trabalho. E quando eu faço isso, de novo, eu entendo o meu público, eu entendo quais são os meios que são aderentes a esse público. Esse é um ponto fundamental nessa conversa, tá bom? Só queria pegar aqui uma pergunta que o André fez. Desculpa, às vezes eu vou falando aqui. André Pinto, tudo bem, André? Como é que você está? Você acha que a chamada comunicação interna deve ser direcionar para as pessoas dentro e fora da companhia? É fundamental para a atração de novas pessoas para a organização, como também se manter. Eu acho que sim, André. Eu entendo comunicação interna não exatamente como uma comunicação interna para as pessoas, mas como uma área que se preocupa, que tem uma atenção especial para os seus colaboradores, para as suas equipes. Não é como uma área fim, mas é como uma área que trabalha com isso. Quando eu tenho uma área de comunicação interna, eu estou dizendo, eu tenho uma área que me preocupo com os meus funcionários, uma área que está olhando para os meus funcionários. É esse olhar da comunicação interna. Mas já existe, até aproveitando a sua pergunta, muito legal, já tem outras conotações. Tem gente que a gente está chamando muito de employer brand, né? ou da experiência do empregado. O mesmo conceito da experiência do consumidor, trazendo para dentro, usando a experiência do empregado. Por exemplo, desde o momento que você faz uma entrevista, você participa de um processo seletivo e tem um onboard, né, que é a entrada na empresa, que é a integração, já existe esse processo de comunicação. Então, quando eu digo comunicação interna, não é no sentido de fazer comunicação só para dentro, mas sim para as pessoas que trabalham na minha empresa.
E outra coisa importante, olhar o terceiro, olhar os prestadores de serviço, olhar os PJs, a gente tem muito PJ hoje dentro das organizações, e em muitos casos, inclusive você que está aí, trabalha numa fábrica, trabalha no Nordeste, sabe disso, trabalhar com as famílias, né? Em alguns momentos você pode fazer uma comunicação para as famílias, fazer um jornal, fazer uma revista, fazer uma ação, um evento para as famílias. Olha que legal. Então eu estou falando de uma comunicação que ela tem um olhar para o meu público, mas isso está aberto. Principalmente nesse momento, onde as pessoas estão cada vez mais nos seus ambientes físicos, distantes, né? Uma empresa, outro dia até fez um comentário numa live, uma empresa tinha 2.000 funcionários. Esses 2.000 funcionários estavam num ambiente só. Era um site, né, que a gente chama, uma unidade, uma planta. Hoje são 4.000 plantas separadas, são 4.000 sites diferentes. E olha como é que eu trabalho a comunicação nesse sentido. É bem diferente e bem atrativo e bem difícil. Então eu preciso entender bem essas características. Então não sei se eu consigo te responder, mas é comunicação interna como uma atividade, como uma área, como um conceito de trabalhar a comunicação com as equipes que prestam serviço para mim na minha empresa. Tudo bem? Então só queria, obrigado aqui André pelo comentário. Muitas pessoas confundem, é verdade. E é por isso que entra essa história de comunicação corporativa, comunicação integrada, comunicação, enfim, vários temas. Mas, de novo, comunicação interna é um olhar para as equipes no sentido de olhar os meus funcionários. Tem um outro item que tem um pouco a ver com isso também, que se chama atratividade. Qual é o ponto aqui que a gente não pode esquecer? O modelo mental nosso hoje é um modelo mental muito visual, muito visual. É um modelo mental muito rápido. É um modelo mental, eu até brinco, né? Aquelas piadinhas que a gente via no passado, por e-mail, hoje está no WhatsApp. Os caras filmam, criam. Então, o nosso modelo mental hoje é um modelo mental de ter uma interação visual com vídeos, com mensagens, com voz, muito diferente do que tinha antes. Isso em qualquer... Estou falando aberto, né? E o público da comunicação interna tem a mesma preocupação. Eu preciso trabalhar com ferramentas atrativas, com materiais atrativos. Existe, e aí é uma opinião pessoal, a gente confunde um pouco quando a gente fala assim, na minha fábrica, o pessoal operacional, lá eles não gostam muito, eu preciso ter textos muito grandes, porque as pessoas não leem. Não é nada disso. O operador de fábrica, ou qualquer pessoa, ele tem as mesmas características de todos nós, todo mundo tem esse mesmo olhar. A diferença é que às vezes a atividade dele não permite parar para ver o computador, como eu falei. Então, o que você precisa fazer é criar, além de ter meios aderentes, é ter meios atrativos. E aqui o que é atratividade? É visual, são vídeos, né? Tem alguns parceiros aqui que a gente trabalha fazendo vídeos bem feitos, é fazer uma comunicação por WhatsApp, é tendo uma questão de layout, de imagens bem trabalhadas, é ter uma linguagem bacana, é diminuindo esse monte de quadro de aviso com um monte de informação muito grande. Porque isso não tem a ver com a pessoa do operador da fábrica, não é nada disso. Tem a ver com a gente, tem a ver com esse modelo que a gente está cada vez mais olhando as questões muito mais rápidas. A gente precisa ser muito mais efetivo, né? Vocês sabem disso, tem conceitos aí de eu preciso ter a comunicação em 10 segundos, 15 segundos para prender a atenção do cara. É claro que eu não estou dizendo que a comunicação precisa trazer todas essas questões de comunicação interna, mas ela precisa ter essa preocupação. Ela precisa entender que o operador dele, que o gerente dele, que o coordenador dele, qualquer atividade que ele faça, que o vendedor dele tem essa analogia, tem esse modelo mental hoje cada vez mais próximo. Então, trabalhar com ferramentas visuais, trabalhar com imagens bem feitas, trabalhar com vídeos, trabalhar com textos atrativos, com cores atrativas, isso também ajuda na sua comunicação, tudo bem? Vamos lá. Qual o outro item que é fundamental, e aí, de novo, falando de modelo mental, falando de um modelo que a gente precisa entender que as pessoas estão hoje cada vez mais. Eu só vou fazer um parênteses. Um tempo atrás, eu fui convidado para ir numa empresa, que a empresa gostaria de fazer um gibi para os seus funcionários. Gibi, aquele gibizinho bonitinho e tal, para entregar para os funcionários. Era uma empresa que tinha uma parte de operação. E me chamaram como comunicação, eu falei, ok, vamos lá conhecer. Isso faz um tempinho, bem antes da pandemia. E aí eu fui conhecer a fábrica lá, eles faziam um cartão de crédito, faziam uma senha de cartão de crédito lá. Inclusive era um negócio bastante
seguro, para entrar nos lugares você tinha que ter várias questões de segurança. E a diretora de RH, a agente de RH, queria fazer o gibi porque ela dizia assim, os meus funcionários são da operação e eles não leem muito, eles não lêem pouco, né? Tem uma dificuldade na leitura, então o gibi é fácil. Ok, vamos entender. Tive a reunião com eles, a gente foi conhecer a fábrica. Fomos conhecer a fábrica lá para entender. Todos os pontos da fábrica, todos os lugares que eu fui, que tinham as áreas de café, que tinham os intervalos, todos eles, as pessoas paravam quando estavam no momento que estavam parando o trabalho, estavam no celular, estavam conectados no celular, todos eles, sem exceção. E eu mostrei para a moça, tá vendo? A questão não é essa questão da linguagem, porque ele é um operador de fábrica, não tem nada a ver com isso, tem nada a ver com isso. Tem a ver, talvez, com o tipo de assunto que você leva para ele. Tem a ver com o tipo de interação que você faz com ele. Não tem a ver com essa, entre aspas, desclassificação dizendo que um operador de fábrica precisa ler textos porque ele tem dificuldade. Não é verdade isso. Todo mundo hoje está conectado, está atento. Tem gente que tem um pouco mais, um pouco menos de facilidade, mas todo mundo está atento, todo mundo está. Então olhar o operador, principalmente de fábrica, tal, como uma opção, uma pessoa que lê pouco, tem pouco conhecimento, é errado. É um ponto extremamente errado a comunicação. Eu preciso respeitar demais essas pessoas. Respeitar no sentido de trazer informação para ela, envolvê-las com a liderança dela. Então, assim, o gibi, ele é um bom canal, ele pode sim, eu já fiz isso em algumas empresas, ele pode contribuir com a sua fala, uma ação que você faz, por exemplo, envolvimento com alguma coisa lúdica, né? Alguma ação lúdica, super bacana, super recomendável, mas não olhar isso como alguma coisa que meu funcionário não consegue ler meus comunicados, entende? Então acho que esse é um ponto muito importante dessa comunicação também. E aí eu vou mais a um item, que é o 7º item, chamado agilidade. Pessoal, não tem jeito, não tem conversa. Por mais que você tenha feito bem a parte interior, fez um layout bem feito, envolveu seus líderes, olhou se o meio estava aderente, tudo isso foi bem organizado. Se a gente demora no tempo de execução dessa campanha, dessa ação, você perde credibilidade. Esse é o ponto. E a demora, e aí eu faço uma menção para o profissional de comunicação interna e para o profissional de RH principalmente. Essa demora que eu entendo, como eu disse no início, que às vezes é uma demora em função da uma aprovação, porque precisa passar para a editoria de um, a editoria de outro, essa demora perde credibilidade. E aí entra a tal famosa rádio peão, que hoje se virou WhatsApp, né, com essa ferramenta. Então a gente precisa entender que tão importante como ter um layout bem feito, tão importante quanto ter assuntos bem escolhidos e assuntos bem trabalhados é a questão da agilidade. Nós precisamos fazer as comunicações ágeis. E ágil não quer dizer pressa, não quer dizer fazer de qualquer jeito, não é isso. Mas é olhar a sua comunicação interna como algo que as pessoas percebam que gera credibilidade, que está aderente ao momento. Não adianta você pegar, por exemplo, uma situação de uma campanha de uma vacina que aconteceu e demorar 1 semana, 2 semanas para lançar, porque você estava esperando a aprovação. Você perdeu a credibilidade das pessoas, perdeu essa conexão. Então, agilidade é um item muito importante nesse momento que a gente está vivendo, tá bom? Então esse é um ponto muito importante também. A Gisele Viveiros, que é minha amiga gerente da Danone, está dizendo que é super importante pararmos de tomar como verdades modelos passados de comunicação para cada público. Hoje tudo cada vez mais digital. Precisamos atualizar nossa forma de nos conectarmos. É isso mesmo, Gi. Acho que essa é uma preocupação. Acho que tem um modelo, uma questão limitante, né? Uma questão que, assim, o pessoal de operação, o pessoal de fábrica, eles não leem, a gente precisa escrever textos detalhados, precisa escrever letras garrafais. Para com isso. As pessoas estão conectadas, estão atentas, inclusive pessoas mais velhas. Eu totalmente desconectado disso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver o quê? Que eu acho que às vezes é a questão de que tipo de material que você fornece para ele. Que tipo de interação que você fornece para ele. Né? A gente tem os avós, os pais mais velhos, todo mundo está conectado no celular, está todo mundo. A questão é, como é que eu levo uma comunicação, no caso, pensando no nosso tema aqui, que seja atrativa para ele, tá bom? Agora, perfeito o seu comentário, perfeito. Tirar esse modelo mental de que a gente
pessoal das fábricas, das operações, pessoal terceirizado, eles não entendem, eles precisam traduzir, nada disso. Tem muita gente qualificada, com muita competência lá. É muito bom entender isso. E aqui até uma frase do André Bento, meu parceiro: nunca subestime a inteligência e a capacidade do seu time. É isso mesmo, André, perfeito. Existe um erro enorme, que a gente fica subestimando a capacidade do outro, então a gente fica querendo traduzir o jeito do outro, e aí, me permito até dizer, em alguns casos, a gente faz uma comunicação infantilizada. É isso que a gente faz. A gente faz uma comunicação parecendo que estamos conversando com crianças, com bebês. E aí você não entende por que as pessoas não estão engajadas e por que as pessoas não estão conectadas no seu negócio. Porque você trata elas como se fosse um adolescente, como se fosse um bebê. Tomem cuidado com isso. Acho que essa é uma questão muito importante de olhar. O jeito que eu comunico, o jeito que eu escrevo, o jeito que eu me conecto com os meus colaboradores, com as minhas equipes, fala muito sobre nós, né? Isso, inclusive, na nossa vida pessoal. Então, quanto mais você acha que o outro não entende, precisa traduzir, as pessoas não... Para com isso, todo mundo entende. Tem, obviamente, talvez alguns acertos que você precisa fazer, como comunicação, a gente precisa trabalhar essas questões, mas respeitar as pessoas, e trazendo aqui a fala da Gisele, é um pouco de mudar um pouco desse modelo que a gente tinha, tá bom? O André está completando aqui: o time vai se comportar exatamente a forma como são tratados. Exatamente, André. Eu não entendo porque a minha equipe, elas não respondem para mim. Eu não entendo porque as minhas equipes não se comunicam. Por que você não se comunica? Porque você não dá espaço. As pessoas são tratadas, elas entregam aquilo que elas recebem. Naturalmente isso. A gente não consegue fazer nada muito diferente disso. Então isso é muito importante. E aí eu queria trazer esse item aqui. Na verdade, esse é o sétimo item, sétimo pilar. Eu diria para vocês que neste momento, exatamente nesse momento da pandemia, eu diria que é o item mais importante, ou um dos mais importantes nossos para falar. O que é agenda? Agenda quer dizer o seguinte: as pessoas estão cansadas, as pessoas estão exaustas, as pessoas estão com uma overdose de informação de todos os tipos, de todos os canais, de todas as questões, elas estão realmente cansadas. E se você, como comunicação, se você, como RH, continuar comunicando a todo momento, a toda hora, a qualquer momento é um e-mail, é um comunicado, e você tem a grande chance de você ser uma pessoa chata, de você criar uma resistência em relação às suas equipes. Simples assim. Quanto mais você comunica, quanto mais você coloca sem que há um alinhamento, sem que há uma organização disso, a chance de você criar uma resistência dos colaboradores é muito grande. Eu conversei recentemente com uma pessoa e ela disse: aqui na empresa as pessoas estão cansadas de receber comunicados. Cansadas porque recebe na hora do almoço, à tarde, de manhã, qualquer horário. Por quê? Olha só, mas o que mudou? Quando a gente estava dentro do ambiente físico, meio que visualmente você entendia como é que as pessoas funcionam, você entendia quais eram os momentos de intersecção com essa pessoa, de comunicação. Eu de novo, trabalhei em montadora, então a gente sabia que momento, a pausa do café, na hora do almoço, à tarde a reunião, então a gente entendia. Lembra que a gente tem uma boa parte das pessoas, elas estão em casa, uma boa parte, né? Não todo mundo, mas uma boa parte está em casa. E não necessariamente elas estão com tempo para ficar toda hora parando para ver o e-mail, para ver lá o WhatsApp. Então, comunicação nesse momento, o que eu chamo de agenda? É fazer uma organização da sua área, dos comunicados que você faz. E aí eu vou dizer uma coisa que pode parecer contraditória. Isso eu aprendi recentemente. Quanto mais você faz uma comunicação efetiva, uma comunicação digital, né? Quanto mais efetiva você faz, mais você atrapalha o seu funcionário. É estranho isso, né? Quanto mais efetivo você faz o comunicado, quanto mais o assunto chama a atenção do seu funcionário, você tira ele do flow de trabalho dele. Você tira ele do flow. O seu funcionário está fazendo uma atividade X, está participando de uma videoconferência, de uma reunião, está preparando um relatório X, aí vem um comunicado do RH, da área de comunicação, sobre um benefício novo. Se isso não está bem organizado, se isso não está bem alinhado, você está atrapalhando o cara. Eu vou dizer que quando eu entendi isso, me deu uma dor no coração.
porque eu fiquei pensando quantas vezes eu atrapalhei as pessoas dentro das organizações, quantas vezes eu tirei ele do flow dele. E como é que eu faço isso, Fábio? É entendendo lá atrás, é entendendo o meu público, entendendo as características, entendendo a questão da jornada dele de trabalho hoje. Então, por exemplo, dependendo da sua empresa, você pode estabelecer que os comunicados vão sair sempre às 8 horas da manhã, porque teoricamente o cara parou às 8 horas da manhã para ver os comunicados, para poder se organizar. De novo, isso é só um exemplo, que a gente precisa entender a característica da empresa. Tem algumas empresas que a gente pode fazer na hora do almoço, porque o cara dá uma parada. Tem uma empresa que é depois do almoço. Enfim, não existe uma regra. O que existe é, quanto mais você solta comunicados soltos, literalmente ali desalinhados, mais você está atrapalhando o flow do seu empregado. Essa foi a minha maior lição que eu tive nesses últimos meses, principalmente da pandemia. Então pensa, vocês aqui que estão me vendo, quantas vezes você estava lá fazendo uma atividade, vendo alguma coisa, vendo inclusive alguma coisa pessoal, vem com o e-mail da comunicação interna. Aí vão perguntar para você se você viu o e-mail. Você vai dizer que não, porque você estava vendo outra coisa. E vão dizer, aí vão mandar de novo um WhatsApp, vão mandar um outro e-mail, vão te mandar um outro comunicado, porque você não viu aquele primeiro. Porque você está cansado disso. Então tem um olhar para isso. Como é que a gente corrige isso? Criando uma rotina, criando uma, digamos assim, uma linha do tempo da comunicação na sua empresa. Olhando ela, olhando as características dela, olhando em que momento que eu posso divulgar. Eu só consigo fazer isso entendendo a minha empresa, entendeu? Então acho que esse é um ponto muito importante para colocar. Agenda. As pessoas estão cansadas. E tem horas, vou dizer uma coisa, tem horas que é melhor não comunicar nada. Tem horas que é o dia da não comunicação. Hoje a gente não comunica nada, se não for algo muito relevante, tá bom? Queria pegar aqui uma pergunta, eu recebi aqui 2 perguntas aqui que eu queria passar. A Helene Trinca está dizendo, Fábio, você falou sobre o reporte da área de comunicação. Em primeiro lugar, o CEO e depois a RH. Concordo. E como responsáveis pela comunicação, cabe nós fazermos toda a integração e estar perto de todos. É isso mesmo, Eli. Eu entendo que o CEO é um cara que seria, né, a pessoa, né, um homem, a mulher, enfim, a pessoa responsável por cuidar da comunicação, um repórter, o RH, porque, como eu falei, eu acho importante ter essa conexão, e todos os líderes fazendo parte desse processo. Perfeito. Walter Caruso, tudo bem, meu amigo? Está dizendo, como fica a segurança da informação via WhatsApp? Visto que, falo por mim, às vezes amigos repassam zaps de informações que são pertinentes à empresa e empregados somente. Então, Caruso, aí tem um ponto, a sua pergunta é muito legal, porque o primeiro olhar aí, normalmente, é um olhar da negação, né? No primeiro olhar, principalmente para o RH, dizer assim, não vou fazer no WhatsApp, a gente corre um risco muito grande, as pessoas vão vazar informação. Tem um olhar que é o seguinte, não é todo tipo de informação que eu mando para o WhatsApp, não é todo tipo de informação que eu coloco lá. E me permita aqui fazer um comentário com a Eliane Trinca, a gente faz um trabalho com a Volvo, a gente usa o WhatsApp na Volvo para algumas situações, mas são questões muito pontuais e questões que a gente sabe que teoricamente pode estar aberto. É um evento, é uma ação específica, não é nada que seja, digamos assim, confidencial, não é nada que seja uma estratégia da empresa, porque aí sim você corre esse risco. Agora, qual a grande vantagem do WhatsApp, Caruso? O WhatsApp aproxima as pessoas, inclusive a linguagem do WhatsApp é bem bacana, porque te permite a fazer uma linguagem pessoal, até não muito formal, você pode criar grupos. Então isso é muito legal. Mas o primeiro olhar para o WhatsApp, muito legal sua pergunta, é assuntos que não são estratégicos, assuntos que não são confidenciais. Ou só se for um grupo, claro, se for eu estou falando como comunicação, né? Se você tem um grupo dos diretores e tal, você tem uma questão da confidencialidade. Então, mas esse é um olhar muito importante mesmo que você traz. O Giovanni de Renzo, o grande Giovanni de Renzo, está dizendo o seguinte, hoje, por exemplo, aqui na empresa, parece que abriram o cartório. Como é que é? Parece que abriram o cartório. 4 e-mails em um espaço, é isso mesmo, 4 e-mails em um espaço curto de tempo, né? Parece que toda hora, é isso aí, Giovanni. Esse é o ponto. E a pergunta é, esses caras te atrapalharam, né? Com todo respeito, eles te atrapalharam, porque você está trabalhando, está fazendo sua tarefa X, e os caras ficam te mandando e-mail lá de comunicação. Não estou falando de e-mail do chefe, de reunião, não é isso, estou falando de e-mail da comunicação. Então, acho que isso é importante. E eu queria trazer mais 3 elementos que em especial, os 7 elementos que eu falei, então eu falei de, só para lembrar, eu falei de alinhamento, então tem um alinhamento com a liderança, com a comunicação, eu falei de ambiente,
né? O ambiente, para que área que você responde, como é que você se conecta, os assuntos, que tipo de assunto que você está trazendo para as pessoas, que é muito importante. Qual é a aderência dos meios, aqui é meio de comunicação, como é que a gente faz a aderência desses meios de comunicação? Qual é a atratividade, a questão visual, a arte, as imagens, a qualidade desse material? Qual é a agilidade? A gente não pode perder tempo, a gente não pode demorar muito nos comunicados. E qual é a agenda? Que eu acabei de falar agora da agenda, é muito importante. E aí, com esses 7 elementos, que eu chamo, inclusive, se vocês perceberam, todos começam com A. Então, eu chamo dos 7 As da comunicação que a gente trabalha. Com isso, a gente, trazendo um pouco da experiência, olhando um pouco, como eu falei no início, cultura organizacional, eu trago 3 novos pilares, que é um olhar muito interessante, que o André Bento, que está acompanhando aqui, a gente trabalha junto, e ele traz para a gente umas reflexões bem legais, bem importantes para a gente fazer essa reflexão, porque às vezes a gente olha a comunicação só pela comunicação, mas a gente precisa entender a cultura organizacional, precisa entender como é que trabalha. O que é tradições? Olha que legal, é um elemento novo, tradições. Tradições, a gente precisa entender o seguinte, você criar uma campanha, você criar uma ação dentro da sua empresa, se você não entende a tradição da sua empresa, se você não entende como ela se conecta com os seus colaboradores, é muito provável que você crie resistência. Ao invés de você fazer uma campanha bacana, motivadora, tal, você está criando resistência. Se é uma empresa muito formal, se é uma empresa que trabalha muito com escrito, e aí você vem com uma questão muito nova, e não que não tem que fazer isso, mas se você não entende isso, existe um risco muito grande de você criar uma resistência dos próprios colaboradores. Entende? Então, é muito importante isso, é uma fotografia muito legal de entender quais são as tradições da sua empresa, quais são as características que elas têm. Porque olha só, comunicação não é só comunicar, é saber como dizer, como é que eu digo para essas pessoas. Então, tradição, para mim, é um elemento muito legal que a gente traz nessa conversa. Tem uma outra conversa aqui, do André, que é dia a dia. Isso é muito legal. O que é o dia a dia? Você precisa compreender e até mesmo ajustar qual é o tipo de mensagem, qual é o tipo de experiência que os seus colaboradores têm na empresa. São pessoas que têm muito contato físico, muito próximo, dependem muito da aprovação do outro. Tem empresas que são extremamente burocráticas no processo. A história dos combinados. Como é que a minha empresa combina as coisas? Combina em reuniões. A gente fala muito aqui, mas se não tiver uma reunião, não vai funcionar. Né? Se não tiver a participação daquela liderança, não vai funcionar. Então, eu preciso entender qual é o dia a dia da minha empresa, quais são os pontos fortes. E aí, o que é legal nessa conversa aqui que o André traz pra gente? Que é um olhar da comunicação com uma qualidade e com uma possibilidade muito maior de sucesso. Então, quando eu entendo o dia a dia da minha empresa, as características da minha empresa, o tipo de conversa que eu tenho que ter, isso fica mais eficaz. Então, a comunicação não é só informar, não é só comunicar, mas é trazer coerência. E às vezes nós comunicamos alguma coisa que a liderança não reproduz isso. Então não há coerência. E o funcionário, ele é um cara muito inteligente. Ele percebe quando há conexão e quando não há conexão. Quando é uma campanha feita só para fazer uma propaganda, como uma campanha feita para internamente. Então essa questão do dia a dia é muito importante. E o último ponto aqui, que termina meus 10 pilares, é estratégia. Estratégia é o seguinte, não adianta você fazer uma campanha, você fazer tudo o que a gente falou até agora, se você não entender qual é a estratégia da sua empresa e qual o momento que ela está vivendo, se ela trabalha numa comunicação mais pessoal, se ela pensa no médio prazo, se ela pensa a longo prazo. A gente precisa entender a comunicação, a estratégia. E por que é importante trazer isso para vocês, pessoal de comunicação, pessoal de RH? Tanto o RH sabe disso, o RH sempre lutou para ter um RH mais estratégico dentro das organizações. E a comunicação interna também quer isso, quer trazer conceitos estratégicos, conceitos onde eu possa trazer um modelo de negócio melhor. Não é só comunicação como ferramenta, não é só comunicação como... Tem nenhum problema de você ter uma comunicação interna que faz aniversariante do mês, cardápio da semana, jornada de trabalho, faz férias. Ok, a gente tem que entender que às vezes é assim que funciona em algumas empresas. Mas quando a gente fala uma comunicação estratégica, uma comunicação que gera valor para as pessoas, a gente precisa estar dentro da estratégia.
entender em que momento que a minha empresa está. A gente está vivendo um momento agora de muitas transformações, de muitas empresas vivendo momentos diferentes. Então eu preciso sim entender isso, eu preciso sim conectar isso com a minha comunicação. Então olha só, estratégia tem a ver com a sua empresa, estratégia tem a ver com o perfil profissional do seu comunicador, do seu RH. Porque quando eu cobro isso, quando eu peço isso para a minha empresa, eu também estou oferecendo a possibilidade de entregar algo mais para eles. Perceba como tem umas questões importantes quando a gente fala de uma comunicação mais estratégica, uma comunicação mais próxima das pessoas. Então, esses são os 10 pilares que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês, obviamente de uma maneira um pouco reduzida. Esse é o trabalho que a gente faz de comunicação. Inclusive, eu estou abrindo aqui a possibilidade para vocês, para quem tem interesse. A gente tem esse material pronto, né, com mais detalhes, com mais explicações, um e-book. Né? Estamos conectados, né? Conectados nesse mundo digital, nas possibilidades. Estamos fazendo um e-book, né? Nós da Novembro 4, com a parceria lá do André da Atma, tá trazendo esse conceito também, olhando essa questão importante desses 10 pilares da comunicação, como é que a gente pode melhorar a comunicação. Então, para quem tem interesse, eu vou passar esse e-book, só mandar aqui para a gente aqui tem interesse, a gente vai mandar esse e-book para você gratuitamente, para você olhar esses pontos, fazer uma fotografia da sua empresa, de como é que está a sua empresa em relação a isso. Alguém pode dizer, pô, Fábio, tem mais de 10 pontos. Talvez tenha sim, provavelmente tem muitos outros pontos, mas esses são os 10 que você pode olhar com uma maior atenção nesse momento, olhar com cuidado, para que realmente você traga uma comunicação mais próxima das pessoas, mais assertiva, mais humanizada, tá bom? A Luísa está dizendo aqui, e como o princípio da dublagem, o dublador precisa incorporar a personalidade do personagem. Que bonito isso. A melhor técnica vocal do mundo por si só não faz a diferença. Perfeito, Luísa. Trazer um princípio da dublagem, eu preciso incorporar a personalidade do personagem. Trazendo para a comunicação, eu preciso entender que movimento que a minha empresa está fazendo, movimento da liderança, como é que eles estão conectados, como é que eles estão próximos. Eu preciso de verdade. E tem uma coisa que funciona muito bem na comunicação, que é credibilidade. Isso funciona na comunicação interna, na comunicação externa, nos seus agentes de contato. Credibilidade. Eu sempre faço o seguinte exercício. Quando você recebe uma mensagem, um WhatsApp, de um grupo X, qualquer grupo que seja, se não tem credibilidade, você apaga na hora. Você nem olha às vezes. Quando tem credibilidade, quando é um agente que tem credibilidade, que te passa credibilidade, você vai ler, você vai parar, você até pode ser interrompido. Então, pensa um pouco sobre isso. A gente precisa gerar credibilidade para as pessoas. E aí eu estou falando do comunicador, estou falando do líder. O líder que tem na sua equipe gera credibilidade é fundamental. É fundamental para o sucesso. E para gerar credibilidade, tem que incorporar, como você falou, tem que olhar a comunicação como uma ferramenta importante, tem que pensar na agilidade, pensar nos meios de comunicação, pensar no texto, entende? E outro ponto importante, comunicação não é mais um trabalho para o líder, não é. Comunicação é o trabalho do líder. Eu não preciso fazer mais uma reunião, mais uma ação para que eu possa me comunicar com as minhas equipes. Nas minhas próprias reuniões, eu trabalho a comunicação com esse sentido. Então, olhar a comunicação como uma ferramenta, como uma ação, como uma estratégia que melhora a sua qualidade de entrega para os seus funcionários. Simples assim. Olhar a comunicação como uma estratégia que melhora o seu engajamento com os seus funcionários. E a pergunta aí, talvez a pergunta de 1 milhão que todo mundo faz hoje é: por que as minhas equipes não estão engajadas? Porque muitas vezes o jeito que você lida com ela, você não traz esse engajamento. O jeito que você trata elas não traz engajamento. Não é uma campanha de comunicação que vai trazer engajamento. O que vai trazer engajamento são as ações, é a credibilidade, é a confiança. É assim que traz engajamento, é assim que as pessoas acreditam na sua empresa, acreditam nos seus líderes. Então, me permitam com esse comentário, tem muita gente falando aí de fazer ações de engajamento, porque o grande desafio das organizações é engajar seus funcionários. Os funcionários engajam quando eles entendem o que você está oferecendo para eles. Eles engajam quando eles entendem qual o desafio deles. Eles engajam
quando a gente é claro em passar as dificuldades, os propósitos, os projetos. Eles engajam quando a gente dá feedback. É simples assim. Você pode pensar muitas coisas, tem muitas ferramentas, tem muitas questões. Ah, mas Fábio, como é que eu engajo os funcionários do mundo virtual? É a mesma coisa. Tratando eles como eles precisam ser tratados, com respeito, passando as informações. A gente sabe que às vezes uma informação pode ser um pouco mais estratégica ou não, mas é assim que lida. Não existe engajamento, não existe uma técnica de engajamento que você vai tirar do nada. Engajamento a gente lida assim, com respeito, trazendo a comunicação, informando as pessoas, fazendo uma linguagem empática, fazendo uma linguagem que hoje chama-se de humanizada. Simples assim. Aqui, ó. Engajamento é objetivo comum, vínculo e papel. É isso. Qual é o objetivo comum? Você cria vínculos com as pessoas. E qual é o papel de cada um nessa conversa? É simples assim. Então a gente fica criando, né? Porque está muito difícil. Eu fiz uma pesquisa outro dia e todo mundo dizendo, 90% dizendo que não consegue engajar suas equipes. Cara, engajamento é assim que funciona. A gente engaja as pessoas, isso serve para em casa, na família, nos amigos. A gente engaja quando você tem um objetivo comum, é isso que a gente quer chegar. Tem um vínculo, existe um vínculo entre essas pessoas, essas partes, existe um papel de cada um. Qual é o papel de cada um nessa conversa? E quando isso é claro, quando isso é comunicado, quando isso é bem colocado, perfeito, não tem muita conversa. Não tem. E a gente fica criando dificuldades, não tem. Inclusive o mundo virtual até nos ajuda, porque você permite ajudar essa questão do vínculo, de entender, de respeitar mais, de saber que momento que você comunica, de respeitar o cara que está na casa dele, com os filhos, com o marido, com a esposa, enfim. Então é isso aí, ó. Engajamento, como é que eu engajo os funcionários, como é que eu motivo os funcionários via uma liderança, via um trabalho de respeito e de comunicação. Não tem muito segredo, não tem muita regra, tem que fazer uma fórmula mágica, um treinamento em Harvard, não é nada disso. É um objetivo comum, bem estabelecido e bem comunicado. Aí a Luísa, o André só completa aqui, porque eu perdi aqui, que a estratégia está mais ligada à empresa quer ser do que a dor do momento. Isso mesmo, quando a gente fala em estratégia, é muito mais o que a minha empresa está pensando para o futuro. É claro que existe uma dor do momento, mas não olhar para a dor, olhar para a estratégia da empresa, olhar para frente, aonde ela quer chegar. Então a gente precisa olhar um pouco dessa estratégia também. E a Luísa completa aqui que haja capacidade de abstração, criatividade e poder de síntese. Mas isso é inerente, né, da liderança, né, Luísa? Isso é inerente a nós profissionais de comunicação, de RH, né? A gente precisa entender criatividade, poder de síntese, poder de comunicação, clareza na informação. De novo, se eu fosse resumir, o papel nosso de comunicação é exatamente isso, é dar clareza nas relações e as pessoas entenderem o papel delas nas organizações. A gente às vezes viaja muito, romantiza muito tal, mas é dar clareza para as pessoas. Olá, Liane Mendes, tudo bem? Acabou de entrar aqui. E aqui tem o Walter Caruso. Sem imposição e respeito, você não consegue ter engajamento e participação positiva. Exatamente, Caruso, é isso que eu estou falando. Engajamento é isso. É engraçado que a gente escuta muito isso, né, hoje em dia, né? Como é que a gente dá engajamento através da comunicação? É isso. Engajamento é dar clareza para as pessoas. Qual é o seu papel? Você trabalha na Ford? A gente trabalhou muitos anos na Ford. Qual é o seu papel? Você foi contratado para fazer tal coisa, você tem tal atividade, existe um vínculo entre nós, existe um respeito entre nós, existe um entendimento, e qual é o papel que a gente tem que fazer? É simples assim, né? E se o cara for embora, se o cara não entendeu, tudo bem, isso faz parte do jogo. Então acho que o importante aqui é clareza, é ter esse objetivo comum. Isso gera engajamento, isso gera proximidade das pessoas, tratando, obviamente, sempre com respeito. Já está quase terminando aqui, eu queria fazer, enfim, mais alguns comentários. Eu falei bastante hoje, né? Hoje eu fiquei bastante empolgado. Confesso que estava um pouco nervoso no começo, porque já fiz... essa semana eu vou completar 80 lives que eu fiz desde o ano passado. Né? 80 lives. E primeira vez que eu faço uma live sozinho, é uma experiência bem interessante, bem legal para falar de comunicação, falar desse desafio, que a gente está chamando aí dos pilares de comunicação. Quero agradecer todo mundo que está aqui participando, né? Tem 120 pessoas, olha que legal, participando. Muita gente escrevendo aqui. Rodrigo Vieira, olá Rodrigo, tudo bem? Entender o propósito gera engajamento. É isso mesmo, entender o propósito gera engajamento. Posso até não gostar, posso até não curtir muito tal, mas gera engajamento, é isso aí. André Bento, Gisele, obrigado aqui pela oportunidade. De novo, é um trabalho nosso de comunicação interna, é a possibilidade de olhar
esse grande desafio. Eu acho que eu tô aí, esse ano vou completar 50 anos de idade, quase 27 anos, quase um pouco menos de 30 anos na área. Nunca tivemos tanta oportunidade de olhar a comunicação como uma ferramenta, como uma ação estratégica nas organizações. Talvez tudo que a gente queria nos últimos anos, infelizmente, por um problema grave de saúde, né, de vida das pessoas, que é a pandemia, a gente acabou trazendo, mas a comunicação como muito relevante, muito importante. Então a gente precisa trabalhar, as pessoas estão carentes, estão necessitadas de informação, né? E tem uma frase que eu gosto muito de usar, que eu uso sempre nas minhas apresentações: o ser humano, e não é uma frase de hoje não, é uma frase já antiga, o ser humano, ele gosta de ser respeitado, ouvido e reconhecido. Simples assim. A gente gosta de ser respeitado, ouvidos e reconhecidos. Isso em qualquer ser humano, qualquer característica, qualquer profissional. As empresas precisam entender isso, a comunicação precisa entender isso, respeitar, ouvir e ser valorizado. Então, quando a gente traz essas 10 fichinhas aqui, que eu até recebi um elogio da minha esposa aqui, que ela escreveu aqui: parabéns pelas fichinhas. Oh, que bom, foi um trabalho todo aqui que eu fiz. Quando a gente fala sobre isso, é exatamente isso. É respeitar as pessoas, é trazer a informação para elas, é ser ouvidos. É isso que as pessoas querem. Por essência, é isso que a gente quer na vida. E a comunicação interna não é diferente disso, tá bom? Então eu queria novamente agradecer a todo mundo aqui. Lá, o Giba, olá Giba, grande Gilberto Bernardes, obrigado pela oportunidade, obrigado Luísa novamente. Rodilha, meu amigo Rodilha, pela apresentação e reflexão sobre os temas, particularmente das empresas. Obrigado a todo mundo, espero ter novas oportunidades para falar com vocês sobre esse tema comunicação e outros que possam surgir. De novo, estou à disposição. A gente vai disponibilizar para quem tem interesse, para quem quiser, esse e-book gratuito que fala com mais detalhes desses 10 pilares, tá bom? É só pedir aqui, pode aqui colocar aqui no próprio Instagram nosso aqui da Novembro 4, manda uma mensagem para a gente pedindo, por favor, que eu mando rapidamente. É um arquivo em PDF gratuito que você possa olhar, possa ler, possa refletir, né, tudo aquilo que eu falei com um pouco mais de detalhes. E mais para frente a gente vai trazendo mais reflexões. Eu queria agradecer todos vocês, ao André Bento, meu parceiro aqui nesse projeto, bem bacana. Obrigado, André, pela sua colaboração, pela sua paciência. Muito obrigado mesmo. Luísa, vou te mandar, só faz um favor, manda aqui no direct aqui o seu e-mail. Para quem quiser, manda o direct aqui no Comunicação da Novembro 4, né? Manda um e-mail pedindo o e-book que a gente manda, de uma maneira muito rápida para vocês, tá bom? Muito obrigado, obrigado. Olá, Renato, tudo bem, meu amigo Renato, de Volta Redonda? Legal, muito bem. Temos gente do lado do Ceará, o André, gente de Volta Redonda, gente aqui, o Rodrigo também, gente de São Paulo. Que bacana, que bom aqui ter muita gente conectada. É legal estar reunindo vocês. Obrigado pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho, pelo tempo disponível. A gente sabe que uma segunda-feira, às 7 horas da noite, né, todo mundo tem várias coisas para fazer. Fiquei muito feliz de ter essa resposta de vocês, tá bom? Muito obrigado, uma boa semana a todos. Infelizmente a pandemia ainda continua, então a gente tem que tomar cuidado, tem que se cuidar na medida do possível, se cuidem, fiquem com Deus. E a semana que vem a gente tem mais conversas aqui, a gente vai trazendo sempre para vocês. Toda segunda-feira tem uma conversinha para a gente fazer. Um grande abraço, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo.